Ezio, nós somos da mesma Irmandade. Meu mestre Ezio, testando minhas habilidades da Irmandade dos Assassinos. Sim, você está no meio de uma teoria da conspiração que vai além de jogos, passa por livros, vai passar agora por filmes. Então se prepare para o mundo de Assassin's Creed. Sim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Oráculo do AJ e vamos falar da saga Assassin's Creed. E ao contrário do que muita gente pensa, não é só um personagem não. Tudo bem que eu tô aqui, né, honrando o manto da Irmandade dos Assassinos. Todo mundo fala Assassin's Creed. Paulo, para de tocar a música do Creed, cara. Não é esse Creed, cara. Que coisa. Respeita o Ezio, bicho. Respeita o Altair. Muito bem. Na verdade, o Assassin's Creed 1, vamos na ordem, vamos na sequência. Questão de ordem, senhoras e senhores. Atenção. Assassin's Creed 1. O Assassin's Creed que apresenta para você a história do Altair e apresenta o início, quando você vai conhecer um pouquinho mais sobre essa Irmandade dos Assassinos, a briga deles com os Templários e tudo mais. É realmente uma maneira de viajar por todos os jogos do Assassin's Creed no meio da história. Alguns professores de história ou pessoas relacionadas a essa área, eles criticam o jogo, dizem que tem muita coisa errada e tudo mais. Gente, é um jogo de videogame. Acho que eles não perceberam isso. É um jogo de videogame, sacou? Beleza? Tem muitas coisas baseadas realmente em fatos reais e tudo mais, alguns personagens, e eles criaram a fantasia ao redor desses personagens. Mas o mais legal é que os mapas de todas as cidades foram baseados nos mapas originais. Então, por exemplo, quando você está numa cidade de Assassin's Creed, você está andando naquelas ruas. E isso é absolutamente impressionante, vamos combinar. O Assassin's Creed 1 fala então do Altair no meio das cruzadas e você começa a desvendar uma série de mistérios relacionados a uma irmandade que seria dos assassinos versus outra irmandade que é dos templários. No primeiro momento, os templários são mostrados como vilões da história. E os assassinos são os bonzinhos, o que é interessante, porque tipo, eles são assassinos, mas eles são os mocinhos da história, saca? Beleza. Basicamente essa roupa que eu tô usando, essa questão do um capuz. Esse capuz, na verdade, ele representa... Os assassinos, eles usam uma roupa assim e vai passando... No passar do tempo, ele vai se adaptando à moda e tal. E o Desmond, que é o personagem principal do início da série, ele é um cara que ele é sequestrado, saca? Por uma empresa chamada Abstergo, e eles começam a fazer experiências e ele acaba regredindo na memória celular dos seus ancestrais, como se fosse um processo de reencarnação virtual, uma viagem, uma mistura de Matrix com budismo, saca? E aí essa questão da reencarnação, e ele começa a reviver as memórias dos ancestrais dele e tudo mais, para conseguir algumas informações que a Abstergo, que eu não vou contar o que é, porque eu não vou dar spoiler para vocês, obviamente, mas essa história que passa no trailer do 1, você vai acompanhar a aventura do Desmond e o seu antepassado Altair. Beleza? Agora, Assassin's Creed 2. Confesso pra vocês que o Assassin's Creed 2 é onde começa a minha idolatria pela franquia, começa a era dourada dessa franquia, na minha opinião, a Ubisoft. E Ubisoft, realmente, ela se superou. No Assassin's Creed 2, você começa a conhecer a história, não mais de Altair, você já começa a conhecer a história de Ezio Auditore de Firenze. Já não estamos mais lá no meio das cruzadas. Estamos agora na Itália renascentista, com direito a Leonardo da Vinci e tudo, família de Medici e etc. É simplesmente sensacional. E aí, jogando o Assassin's Creed 2, você vai acompanhando o Ezio, como é que ele se torna um assassino, ele ainda é muito novinho, ele vai conseguindo conquistar a experiência no meio. É fantástico, na minha opinião, um dos melhores Assassin's Creed já feitos. Não sei se vocês concordam, eu quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Bom, o terceiro jogo lançado foi o que é desse collectible aqui que eu trouxe para vocês, que é o Assassin's Creed Brotherhood, né? Você tem aqui a representação de um médico da peste negra, uma das possibilidades que o Ezio utilizou, por exemplo, para se disfarçar, e sempre que o teu personagem tá com uma vida muito curta, como é um mundo aberto gigantesco, você pode vir num médico desse, gasta um pouquinho lá e cura e recupera a saúde do seu personagem, muito bacana. Brotherhood, como o nome já tá te falando, fala da construção da Irmandade Assassina, então você já não vai ter mais o Ezio em começo de carreira, já é o Ezio mesmo, tipo, no auge da forma física, da fase adulta. Realmente é espetacular a história de Brotherhood. Você agora vai poder controlar outros assassinos que você dá um assovio num código XYZ, eles vão te ajudar no meio da ação, é incrível. Você já começa a conhecer personagens como Nicolau Maquiavel, e a história já não se passa por
toda a questão de Itália, Florença e outras cidades-estados. Aí você já vai para a capital, já vai para Roma. Então aí você já tem a história de Rômulo e Remo, a questão de algumas superstições, se dedica realmente bastante à cidade de Roma. O mapa do Brotherhood é incrível e a evolução dos gráficos do 1, do 2 para o Brotherhood, ela é significativa. Muito bem. Depois do Brotherhood lançaram Assassin's Creed Revelations. Ah, revelação. Paulo, desliga esse maldito CD antes que eu arremesse um martelo, antes que eu dê o salto da fé. Já entendeu, né? Muito bem. Então, perdoem, por favor, esse momento pagode do nosso amigo Paulo. Muito bem. Depois, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed Revelação, na verdade, ele passa em 2 momentos no tempo. Ele fala da fase adulta, quase idosa, do Ezio Auditore de Firenze. É o último capítulo da trilogia do Ezio. E, ao mesmo tempo, tem flashback mostrando como foi o finalzinho da vida do Altair, né? Depois da história do 1, ele retoma a história do Altair e conta basicamente como é que terminou a aventura do grande mestre assassino das cruzadas. Então o Revelations ele vai nesses 2. Muitas pessoas criticaram, porque tinha essa questão do flashback, e eu confesso pra vocês que é muito legal o Revelations, é incrível. Ele realmente tem gráficos cada vez melhores, isso é chover no molhado, mas a história ela é extremamente emotiva e como ele fecha a trilogia do Ezio, é extremamente emocionante. Talvez eu não tenha me divertido tanto quanto eu me diverti no Assassin's Creed 2 e no Assassin's Creed Brotherhood, porque aí você já está em Constantinopla, é um outro mapa, é uma outra pegada, você já tem corrida de charretes lá, de, sei lá, é uma coisa, tem uma outra jogabilidade e tal, é muito bacana, mas já não foi tão divertido. E eu acho que apesar de ter sido a melhor história no sentido de que fechou a saga do Ezio, e também contou um pouquinho da do Altair, a gente começa a ter um pouquinho de problemas na mesmice do jogo. Começa a ficar aquela mesma coisa, e eu dei uma chance. Falei, não, peraí, a gente vai chegar lá. E lançaram Assassin's Creed 3. Agora você está no meio da Revolução Americana, Guerra de Independência, George Washington. Já não estamos mais falando do Ezio, já não estamos mais falando do Altair. Nós estamos falando agora de um índio, um nativo norte-americano que luta. Está no meio da guerra entre os americanos que querem independência e os ingleses. Então é muito legal essa história. Você passa pela Revolução, pela revolta do chá de Boston, e você passa por momentos memoráveis da história americana. Realmente vale muito a pena. Nós temos aí já o personagem que se chama Connor, né? E é muito bacana porque o jogo ele instituiu a jogabilidade com navios. E essa parte do jogo é muito emocionante, é sensacional. A história de você usar tipo arco e flecha, bestas e tal, é mais ou menos, eu confesso pra vocês. Apesar da melhoria dos gráficos, a jogabilidade acabou sendo aquela mesmice de sempre, e o que cresceu foi o enredo, que agora já estamos na América e é bem interessante isso. E aí você já começa eu não vou dar spoiler obviamente, mas você já começa a ver personagens secundários crescendo exponencialmente, juntando todas as peças dos jogos anteriores. Terminado o jogo do Assassin's Creed 3, que o finalzinho do jogo é um pouco cansativo, um pouco repetitivo demais, eles lançaram muito em cima o Assassin's Creed 4 Black Flag. É muito legal porque ele tá falando de um cara que veio antes, na verdade. É uma história um pouquinho antes da história do Assassin's Creed 3, porque é uma história de piratas. Então, enquanto o 3 fala da Revolução Americana, o 4, Black Flag, o nome já tá te dando uma ideia, né? Bandeira Negra. É a questão dos piratas do Caribe. Não tem Jack Sparrow, maluco lá, mas é da mesma época do Jack Sparrow. E aí você já começa a falar das lendas, já começa a falar de povos pré-colombianos, já começa a ligar uma viagem de teorias da conspiração, de povos de centenas de milhares de anos atrás e o que eles fizeram. Então, realmente, é muito bacana a história. Mas volto a dizer, repetitivo o jogo passa a se tornar por conta da jogabilidade, mas a melhor parte realmente é batalhar nos navios e construir um navio pirata e chegar lá e atirar o canhão e desvia de bala de canhão e o pessoal gritando e os caras cantando no meio. É muito sensacional. Você vai passar um ano jogando isso daí e não vai enjoar. Essa parte é muito legal, mas a parte em terra é meio complicado, enfim. Mas esse foi o Assassin's Creed 4 Black Flag. Lançaram então o último jogo para a geração PlayStation 3 e Xbox 360, Assassin's Creed Rogue. Como o nome está falando, Rogue. Rogue One. Não é nada disso que você está pensando, é do macarrão que eu estou falando. Na verdade, Assassin's Creed Rogue fala de um cara que ele era da Liga dos Assassinos, mas ele
passa a ser um servidor da Irmandade dos Templários. Então, pela primeira vez, você vai jogar com um cara como se fosse, não, ele é um templário, e você vai ver que ele era um assassino e virou templário. E por que ele fez isso? Será que ele fez porque ele é doido, porque ele se vendeu, porque ele tem senso de justiça? Qual foi a dele? Na verdade, você vai conhecer todos os motivos que fizeram ele se transformar no templário. E quem sabe, você vai passar a ter uma certa simpatia pelos templários. Muita gente, depois de jogar o Rogue, falou: eu sou templário pra sempre, os assassinos não estão com nada. Outros falaram: não, os assassinos mandam, os templários fedem. Sabe aquela história de PlayStation, Xbox, DC, Marvel, essas pessoas fanboys, sabe como é que é? Pois é. O bacana é você jogar com os dois e tirar suas próprias conclusões. Mas o mais legal do Rogue realmente é passar pelos cenários. Por exemplo, cenários de desastres que aconteceram realmente na história e o personagem passa por esse desastre. Que eu não vou te contar porque seria um spoiler, mas eu posso te dizer que é emocionante, é uma das cenas mais emocionantes do jogo e você não vai se arrepender. Chegamos agora ao próximo capítulo já na nova geração, Xbox One, PlayStation 4, Assassin's Creed Unity. O pessoal fala Unity, Paulo, Unity. Mas não é Unity, Unity. Tem gente que fala United States. Não, esse foi o 3. Unity, de união. Esse é revolucionário porque você já tem um salto quântico em relação aos gráficos. Agora, não vou mentir pra ti. Tem um probleminha chamado lag, algumas travadinhas básicas. Foi o jogo do Assassin's Creed mais bugado de todos os tempos, o Unity, saca? E ele se passa durante a Revolução Francesa. Aí você já é um assassino chamado Arnaud Schwarzenegger, I'll be back. Nada disso. Arnaud. É o ventilador, Arno. É o ventilador. Me recuso a prosseguir. Portanto, o Arnaud, ele lá na França, é um assassino. E é muito interessante a história que conta a história da Revolução Francesa. Então, toda a participação dos assassinos e dos templários na Revolução Francesa, a questão da guilhotina, todos aqueles ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, les enfants de la patrie, hino da França tocando, é fantástico. Mas foi o jogo mais bugado de todos os tempos, infelizmente. Beleza? Depois eles lançaram um jogo muito bacana, um jogo da geração atual, muito legal, que é o Assassin's Creed Syndicate, que é o último capítulo que foi lançado. A gente está encerrando o nosso vídeo falando dele, porque realmente ele já vai falar de dois irmãos que são da Irmandade dos Assassinos, já no século XIX, já tá chegando cada vez mais perto da gente. Eu tô muito ansioso pra ver o Assassin's Creed na Segunda Guerra, na Primeira Guerra. Meu Deus, Battlefield, vai ser Call of Duty, vai ser uma mistura, eu não sei. Mas vai ser muito bacana, com certeza. E passa na Revolução Industrial, na Segunda Revolução Industrial, a gente tá falando aí de século XIX, é muito legal. É Syndicate, porque mostra a luta dos sindicatos, a questão dos trabalhadores, essas revoluções. É fantástico, esse jogo bem melhor do que o da Unity, por questões de não ter tido tantos bugs e etc. Não satisfeita, a Ubisoft lançou uma trilogia, Assassin's Creed Chronicles. O Assassin's Creed Chronicles não é um jogo como os outros. É um jogo estilo arcade, mas é para os consoles de nova geração. Normalmente é um jogo de plataforma. E ele tem o subtítulo Índia, Rússia e China. Como o nome já está te falando, se passa nesses 3 países e cada um desses jogos tem uma aventura específica. Não estou falando aqui dos DLCs, os DLCs, mas tem muito mais história aí no DLC. Tem no Black Flag uma história que se passa no Haiti, com um pirata negro que era escravo, muito bacana, que ele era amigo do cara que era o principal no Assassin's Creed 4. Também tem o DLC... tem um joguinho arcade que se passa em Nova Orleans, que é uma assassina mulher negra também naquela época em Nova Orleans, né? Muito forte isso. Ou seja, tem os livros de Assassin's Creed que complementam muito das informações, e eu deixei para o final uma surpresa! Oi! Lá, 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 lá. Sabe qual é o outro jogo que não é da franquia Assassin's Creed, mas é da Ubisoft e tem participação na franquia Assassin's Creed? Tem citação direta? Vamos lá. Quem? É o jogo do Raimundo Nonato. Claro que não. Watch Dogs. É isso mesmo, meu querido. O Watch Dogs tem citações diretas ao mundo dos assassinos, além de falar de hackers, etc, que você pode linkar, mas eu não vou te dar nenhum spoiler sobre ele. Só posso te dizer, joga Watch Dogs, que é um jogo que a gente vai ter um outro vídeo falando detalhadamente dele, do lançamento do 2, que tá agora recente, mas ele também é do mesmo universo de Assassin's Creed. Pirou o seu cabeção? Está tudo interligado? Teorias da conspiração? Só aqui
no Oráculo do AJ. É uma honra ter vocês aqui. A gente quer saber o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje. Coloca aí no comentário. Lembra de convidar todos os teus amigos para vir para cá. Compartilha o nosso canal em todas as tuas mídias sociais. Vai lá nos grupos de WhatsApp. Chama a galera para vir. Daqui a pouco a gente está chegando em 1000 inscritos. Isso para nós é uma realização. Tem gente que vai dizer, 1000 inscritos isso não é nada. A gente tem fulano tem 1 milhão, 1 trilhão, 4 trilhão. Tem até em Marte, Júpiter, Saturno. Paulo, eu acho que eu exagerei. Dá pra cortar essa parte aí? Muito bem. Então, com a ajuda de vocês, tudo é possível e a gente vai chegar lá. Ajuda esse canal, esse youtuber e a nossa equipe composta pela Manu, que faz as fotos de capa dos nossos vídeos e tá nessas câmeras. E o Paulo, que está doidinho agora na edição. Ele perdeu já a câmera, ele perdeu a câmera. Você perdeu, Paulo. Né? Que ele não aparece na câmera, mas ele que é responsável por toda essa arrumação, essa edição muito legal e sem dúvida nenhuma todos nós estamos trabalhando para trazer entretenimento para vocês. Então dê o seu joinha no vídeo, compartilhe com a gente qual foi o Assassin's Creed que você mais gostou, qual foi o que você menos gostou, por que você mais gostou de um e não gostou do outro, você enjoou da franquia, continua fiel, mal pode esperar pelos próximos, você acha que a Ubisoft ao lançar 1 por ano cansou a franquia, você acha que ela fez certo, tem que lançar 3 por ano, 10 por ano? Conta pra gente a sua opinião e quais são os outros jogos que você gostaria de ver aqui. Realmente esse foi o último jogo agora dessa nossa fase de novembro para dezembro. A partir das próximas semanas, durante o mês de dezembro, falaremos sobre séries de TV. Você não pode perder nenhum capítulo do seu Oráculo do AJ. A gente vai falar dessas séries, mas daqui a alguns meses a gente vai voltar a falar de jogos, então fala aí nos comentários o que você acha, o que você gostaria de ver. Tem muito jogo, é infinito esse negócio, então a gente tá pegando e colhendo as informações para trazer os vídeos em primeira mão para vocês, ok? Lembra de me seguir lá no Facebook, AJ Moraes, no Instagram, AJ_Moraes_oficial, e também te convido a curte a fanpage do meu livro, cara, vai lá e curte mesmo e chama a galera para conhecer. O nome do meu livro é Renato e a Trasladação. Digitou no Facebook, Renato e a Trasladação, você vai conhecer um pouquinho dessa história, essa aventura mitológica que eu escrevi contando uma guerra entre anjos e demônios que acontece durante a Semana do Sírio, e tem capa e ilustrações do Joe Bennett da Marvel e da DC Comics, cara. Então dá uma prestigiada, ajuda a gente. Essa sua ajuda no primeiro livro vai alavancar e vai ajudar pra gente lançar o quanto antes o 2, que já tá no forno, mas a gente precisa do teu apoio. E assim que lançar o 2, lançar o 3, que vai fechar a trilogia, e você vai ter uma trilogia genuinamente brasileira, genuinamente paraense e genuinamente artística. Com o seu apoio, o céu é o limite. Tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês. Que a força esteja com vocês, Assassin's Creed. Vida longa e próspera. E é claro, acima de tudo, Carpe Diem.